Olá, Breno, aluno da turma de Spider Project SPP, em avaliação agora de uma dúvida sobre composição de custo, como representá-la no Spider Project. Breno, a sua composição está aqui. E é pertinente e interessante a sua dúvida em função dos recursos da ferramenta e também do momento em que a gente vive no nosso treinamento do Spider Project. Você mostra aqui, eu vou destacar aqui, uma composição de custo, onde para a alvenaria existe um conjunto de recursos humanos e equipamentos que vão produzir. Vamos representar através de um arquivo novo, projeto PP, uma atividade do tipo duration e agora uma atividade do tipo productivity. Mais uma. E vamos colocar como cadastro de recursos o pedreiro, betoneirista, betoneira, todos em função de recursos serem reutilizáveis. Que sejam recursos reutilizáveis, são recursos que podem ser utilizados para a produção, mas não ficam instalados determinados fixos no resultado do projeto e que podem voltar novamente para fazer outra atividade ou em outro projeto. Bom, aqui a duração duration, a atividade calculada na sua duração, na verdade é atribuída a duração fixa e na productivity é que é calculada. Eu vou aqui em resource, eu vou colocar todos eles e ao calcular eu descubro que eu continuo com 5 dias de duração. Se eu fizer isso na productivity e colocar os recursos, eu automaticamente, para garantir 5 dias, preciso, por ser productivity, automaticamente eu preciso definir a produtividade de cada um desses recursos. Deixa eu fazer de novo. Para que aconteça um volume a ser produzido, e o volume padrão é 100%, 100 unidades. Para que eu produza 100 unidades com esses recursos, tendo especificamente uma produtividade definida para cada um deles, eu preciso que todos eles participem da produção. Aqui mostra que levará 10 dias se as produções forem essas aqui e os volumes a serem produzidos calculados automaticamente, somados dão 100, mas são função da produtividade. Se eu colocar uma produtividade de 1,5 unidades por hora, eu tenho uma distribuição de volumes produzidos diferentes.
E a pergunta do Breno é, mas na verdade quem trabalha é o pedreiro. Quem dita o tempo de produção é o pedreiro. Então vamos olhar aqui que quando nós temos elementos trabalhando para produzir a mesma unidade métrica, e eles trabalham juntos, o volume praticamente é dividido entre todos. Eu vou aqui colocar dois recursos, o pedreiro e o servente. E vou dizer que eles têm que produzir 200 unidades. Eu não sei o tempo, mas eu vou dizer aqui que um tem uma produtividade de 1,5 metro, uma unidade e meia por hora, e o outro tem uma a produtividade de 3 unidades por hora. No cálculo, eu verifico que um faz o dobro do outro. Isso faz sentido, porque quando nós temos uma dupla trabalhando para atingir 200 unidades, essa dupla, juntos esses dois, eles produzem o todo. Seria o equivalente a dizer que um faz a metade e o outro faz a metade, ou os dois juntos fazem o todo. A produtividade, se é uma dupla, a produtividade de um tem que ser igual a do outro, porque se o pedreiro for menos produtivo que o servente, o tempo da atividade vai ficar amarrado à capacidade do menor deles. E os dois juntos farão 200 como se fosse distribuído 100 para cada um. Como seria a produção dos recursos se nós tivéssemos dois times, duas equipes? Temos o pedreiro numa equipe e temos o servente na outra. E o servente sendo 2 vezes mais produtivo do que o pedreiro. Nós teríamos aqui, em times separados, os 200 metros ou 200 unidades distribuídas como se fossem equipes diferentes, produzindo separadamente volumes diferentes em função da sua capacidade. Assim fica mais fácil entender que o que aparentemente era uma dupla, na verdade está sendo tratado como duas equipes. Como a gente pode definir que eles fazem a mesma quantidade? Duplo clique, volume fixo, ele vai fazer metade de 200. Esse vai fazer metade de 200. Fixos. São equipes diferentes, não estão trabalhando juntos. São equipes diferentes, fazendo a mesma quantidade em tempos diferentes, por conta da capacidade produtora diferente.
E aí voltamos à questão. Mas nessa representação eu tenho a composição de custo. Em dinheiro tem o valor total. Mas a produção é dividida igualmente entre todos. É como se eu tivesse aqui uma produção média. Que na verdade quem dita o tempo do trabalho seria a produtividade da dupla. Como é que a gente pode ver isso de outra maneira? Eu vou colocar mais uma atividade. Também de produtividade. E vou colocar aqui equipe, que é do pedreiro e do ajudante. Pedreiro e servente, no caso. E vou entender que quando eu colocar produtividade, eu vou colocar a produtividade dos dois em conjunto. E os dois são capazes de produzir 1,5 unidade por hora. Se os dois podem produzir 1,5 unidade por hora, é o equivalente a dizer que cada um pode produzir metade disso, sendo uma dupla. Se nós temos 200 unidades, nós vamos ter o equivalente a um tempo dado por um conjunto capaz de produzir 1,5 unidade por hora. Eu vou colocar aqui 300 para ficar um número mais redondo e múltiplo de 3. Deixa eu ver, 300, aqui é fixo, eu tinha colocado produção fixa. Pronto. Então aqui nós temos, eles produzem em 200 horas o equivalente 300 unidades numa proporção conjunta de 1 unidade e meia de produção por hora. Como funcionaria o multi-recurso? O multi-recurso, que eu vou chamar aqui de equipe, eu vou dizer que essa equipe é composta por todos. Uma equipe composta por todos. Logo, o preço dessa equipe é a composição de todos. Se eu colocasse aqui uma atividade de produtividade e aqui eu colocasse uma equipe, eu teria todos. Mas eu diria que a produtividade dessa equipe é 1,5 metro. Oh, meu Deus, 1,5 metro. É 1,5 unidade de volume para produzir 300 volumes. E quando eu calculasse, eu teria o equivalente a 200 horas. E eu destaco aqui de modo equivalente a uma equipe cuja capacidade total é de 1,5 metro. E todos produzem 300. O conjunto tem uma capacidade de produção de 1,5 metro. Quando eu modelo isso aqui nos times,
Eu digo que os times atuam separadamente, cada um com sua cota, dentro de sua capacidade, que aqui eu modelei, dizendo que é como se os 300 ficassem divididos entre os dois. Na verdade, os 300 estão divididos entre todos. E se eu coloco, como exemplo do Breno, valor por hora para todos os recursos e peço para mostrar além do cálculo de agendamento e produtividade, também o custo, eu devo encontrar 10.400 tem que colocar a produtividade aqui. Eu vou retirar todos. E vou colocar novamente. Aqui eu tenho cada recurso concorrendo para produzir parte do volume. Aqui eu tenho uma equipe concorrendo a produzir volume. E esse volume é feito todo pela equipe. Aqui eu vou calcular uma produtividade 1,5 daria 0,75375. Vamos ver se eu consigo aqui dar uma proporcionalidade que juntos devem culminar com os 300 metros, como se cada um contribuísse com uma parte do trabalho, levando ao número de horas. Mas presta atenção, isso aqui equivale a um volume e meio produzido por hora, mas é como se cada um tivesse parte do trabalho. E aqui eles têm um volume e meio por hora, mas todos participam do trabalho produzindo o conjunto. Se nós tivéssemos uma outra equipe com uma produtividade muito ruim, e pedíssemos para calcular, nós entenderíamos que, de fato, esse grupo produz 272 volumes e esse grupo produz 27 volumes, cada um, pedreiro e servente, trabalhando junto com essa produtividade coletiva, pedreiro e servente trabalhando junto com essa produtividade coletiva e ainda com esse equipamento ou esse apoio. Trezentos tem 300 volumes. O prazo é menor aqui, porque eu tenho duas equipes que dividiram o volume entre si. E chama
a atenção agora, porque nós temos condição de simultaneamente modelar a composição de custo sem trazer a distorção de ter que dividir a produção média, a produtividade média, entre os elementos, inclusive entre elementos que, se aqui fossem ajustados para a produtividade diferente, trariam a impressão de produzirem separadamente parte do volume. Isso não é um fato. Ele produz mais a um preço maior, trazendo um tempo menor. Na verdade, aqui, com esse exemplo, a gente consegue ilustrar o que é composição de custo e como a equipe é modelada na ferramenta. Parece que existe um espaço onde se definem os nomes. Fixed remaining, critical, e tem um lugar aqui onde são definidos os nomes de time, turno, grupo, para teams. Eu acredito que dessa maneira a dúvida do nosso amigo Breno fique esclarecida, porque de fato, se todos concorrem num único conjunto para produzir 120, todos produzem 120, cada um na sua função. A modelagem então é essa aqui. Multi-resource. Ok? Acredito que com isso já deu para orientar a dúvida do Breno, e não há de fato um erro na sua interpretação. Há um melhor entendimento dos recursos que a ferramenta tem para considerar o orçamento e a produtividade para o cálculo da duração.